Graça e paz, meus amados, uma boa noite no Senhor. Que bom poder novamente estar com você nesse canal para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Com certeza, Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu gostaria de pensar nessa noite com os amados aquilo que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, no versículo 7, que é um texto bem conhecido, mas eu gostaria de pontuar alguns acontecimentos históricos para confrontar com esse versículo. Esse versículo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uma pergunta pertinente para nós, os nossos dias, no momento que estamos atravessando: qual é a semente que nós temos em nossas mãos? Qual a semente que nós temos semeado? Talvez algumas sementes que, no decorrer de nossas vidas, produziram espinhos, abrolhos, e que nesse tempo de crise, onde estamos mais juntos da família, os parentes, não seja o momento da gente semear amor, paz, amizade. Mesmo porque quando nós não fazemos, nós sofremos. Eu gostaria de falar então acerca de alguns personagens históricos que não vigiaram a palavra de Deus, que não tiveram zelo, que zombaram e escarneceram de Deus. O Senhor Jesus oferecendo a salvação e o homem negando-a, rejeitando-a. Por exemplo, um grande personagem da música, historicamente conhecido, John Lennon, quando alguém vai falar do Senhor Jesus para ele, a resposta dele foi: eu já sou famoso, talvez mais do que ele. Olha a expressão de rejeição, rebaixar o Senhor Jesus, dizer que ele já havia alcançado fama o suficiente, não precisava de ninguém mais, nem mesmo do Senhor Jesus. O final nós conhecemos. No dia 8 de dezembro do ano 1980, ele foi assassinado, alvejado, em Dakota, em Nova York. Com apenas 39 anos, ele morre. Não precisava de Jesus, pois ele já havia se tornado famoso. Vamos olhar para Frank Sinatra. Quando alguém lhe evangeliza, ele prefere, dizendo ele, que era tempo de curtir a fama, os prazeres que o sucesso lhe proporcionou. Quando ele morre aos 82 anos, o que ele leva em seu caixão, vejam só, a história diz isso: ele quer um maço de cigarro, uma garrafa de uísque e 10 moedas. Tanta fama, tão rico, e morrendo tão pobre. Esses acontecimentos históricos se deram, e eu quero dizer que eu apurei para ver se esses ditos acerca desses personagens eram verdades, eram verídicos. E a gente então chega à conclusão de que realmente essas pessoas brincaram com Deus, rejeitaram a salvação de Deus. Eu gostaria ainda de pensar agora, nós, por meio do filme, a gente quase viveu a experiência do Titanic. Um transatlântico construído na Grã-Bretanha, nos países Irlanda do Norte, País de Gales, construíram então esse
transatlântico. 47 mil toneladas. Uma obra perfeita, obra gigantesca, elogiável, admirável. O proprietário então começa a vender as passagens. Cerca de 2.200 pessoas estão nesse transatlântico. A pretensão é atravessar o Atlântico, da Inglaterra aos Estados Unidos da América. Mas uma coisa que chamou a atenção da humanidade foi quando o seu proprietário, ele usa a infeliz expressão: este nem Deus afunda. É claro que, pela distância de tempo, nós não queremos de forma alguma julgar a pretensão da sua oratória, da sua palavra, do seu discurso, mas fato é que ele se expressou dessa forma: este nem Deus afunda. Então, se elabora durante semanas vendendo as passagens, preparando-se para a grande viagem, até que eles saem então da Grã-Bretanha e estão indo em direção aos Estados Unidos da América. A data, 14 de abril de 1912. Na virada do 14 para 15, madrugada, esse transatlântico, essa construção tão importante que nem mesmo Deus poderia afundar, colige com um iceberg. E então, esse grande navio vai a pique, afunda no Atlântico. Imagine só o pânico das famílias. A notícia chega na Inglaterra e todos vão à companhia White Star. No escritório dessa companhia, construtora desse grande transatlântico. Quando as famílias chegam ao escritório, tem um cartaz expresso: resgate confirmado e morte confirmada. Resultado: 1.517 mortos. A gente precisa se preocupar com as nossas palavras. A gente precisa confrontar as nossas palavras com a palavra de Deus. Robert Ballard, um grande historiador, ele dedicou 13 anos do seu serviço à busca dos escombros desse grande transatlântico. Por meio de suas informações, John Cameron fez o grande filme de sucesso, Titanic, ganhador de 11 Oscars. Ficou marcado para a história, ficou marcado na história. De uma forma negativa, pelo simples fato de uma expressão, de uma falta de vigilância. O homem quer ser igual a Deus. O homem pensa que é igual a Deus. O homem pensa que tem o poder de Deus. Talvez a gente vai dizer: foi uma coincidência. Ora, se nem mesmo Deus poderia afundar aquele transatlântico, como que um simples iceberg iria fazê-lo? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto o homem semeará. Olhando então a história, olhando para nossas vidas, olhando para os acontecimentos de hoje,
Imaginamos que Deus esteja irado porque os homens estão zombando de Deus, estão escarnecendo de Deus, estão querendo dizer que a criatura é maior do que o Criador, estão querendo comparar a criação com o Criador, estão brincando com Deus. E aí as nações sofrem, e aí os homens perecem. Aqui, por causa de um proprietário, quantas pessoas morreram? Às vezes por causa de alguém, de um político, de alguém importante na sociedade, por estar falando aquilo que choca com a palavra de Deus, coloca em risco a vida de uma população inteira. Então, é preciso observar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Jesus diz, Deus diz, em Isaías 55, que a palavra que está no seu livro, não volta para ele vazia, mas realiza aquilo pela qual ela foi enviada para fazer. Amados, de Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Deus nos ama, quer nos salvar, mas Ele é justiça. E Ele não quer ver, Ele não pode e não vai ver a sua honra e seu nome sendo blasfemado sem agir. Esse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis de crise, talvez seja para a gente refletir talvez no fato de que durante a nossa vida até aqui temos lançado sementes que não têm produzido frutos, que têm produzido espinhos, cardos, inimizades, ódios, rancores. Então nós temos a palavra do Senhor, a semente, a boa semente, vamos lançá-la então nos corações, para que a gente colhe frutos que venham a glorificar ao Senhor. Plante então a paz, semeie o amor, viva a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. E então seremos felizes. Então não haverá espaço para praga alguma. Sempre lembrando, aqueles que confiam no Senhor, que temem ao Senhor, praga nenhuma chega às nossas tendas. Então confiemos na palavra de Deus. E a partir de hoje, vamos jogar fora as sementes que não produzem amor, paz, alegria. Que Deus abençoe a todos. Esperamos todos vocês para o próximo filme, o próximo vídeo no nosso canal. Que Deus vos conceda uma noite de bênção e de vitória. Amém?